Salve pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal da Escolha Educação. Eu sou o professor Paulo Mendes e nesta aula eu vou tratar com vocês, né, de mais um tema relacionado ao espaço agrário. Só que agora eu vou falar do quê? Eu vou falar dos sistemas agrícolas de produção e dos tipos de agricultura, né, chegando até as chamadas revoluções verdes. Eu fiz aqui uma aula pegando, né, da origem da agricultura, passando pelos sistemas, passando pelos tipos de agricultura, chegando às revoluções verdes e, né, lá no final dá para falar um pouco também sobre, né, as principais características da agropecuária em algumas regiões do mundo, né, especificamente na Europa, nos Estados Unidos, na China, né, e na Índia. Beleza? Então, bem-vindos, bora nós aqui para a aula. Primeiro item importante, né, que assim, o que é agricultura? A agricultura, todo mundo sabe que assim, é uma técnica, né, utilizada de cultivo. Então, a palavra agricultura ela tem uma origem latina e ela significa cultivar o campo. Onde é que foi desenvolvida essa técnica, né? Desde quando ela existe? Na prática, há vários materiais abordando a questão da origem da agricultura e muitos vão vincular essa origem ao crescente fértil. Mas tem também materiais que vão trazer, né, de forma geral, esta questão para a região, por exemplo, da China, né, tem gente que vai falar um pouco a respeito de origem na região da América Central e por aí vai. Mas, de toda forma, aqui, ó, na região do crescente fértil. E aí, então, né, nesta região do chamado crescente fértil, a agricultura foi se desenvolvendo. Então, a partir do desenvolvimento da agricultura, a primeira grande mudança que nós tivemos do ponto de vista social foi o quê? Foi a questão, né, do sedentarismo, ou da sedentarização da população. Então, até esse momento, né, na passagem do tempo lá paleolítico para o neolítico, por volta de 10 mil anos, aí, antes de Cristo, mais ou menos, o que nós tivemos? Nós tivemos essa possibilidade, então, de cultivar alimentos e isso permitiu a sedentarização. Ao mesmo tempo, né, com o desenvolvimento da agricultura, foi se dando cada vez mais, ou foram se dando, né, as condições para a evolução demográfica, ou seja, para o crescimento populacional. Beleza, está dito, né, está localizado. Outra coisa importante, independentemente do lugar, a agricultura mundial ela é influenciada basicamente por dois grupos de fatores. O primeiro fator diz respeito às condições físico-naturais. Portanto, assim, ó, diz respeito às condições, né, do clima, do relevo, do solo, e isto vai interferir diretamente, né? Coloquei até aqui umas imagenzinhas. Vamos pensar o seguinte, ó, por exemplo, a agricultura comercial, aquela agricultura mecanizada. Se você tiver um terreno que tenha muita declividade, você não vai conseguir mecanizar esse processo. Então, os fatores físico-naturais ou físico-geográficos, né, vão interferir diretamente nisso. O segundo conjunto de fatores está relacionado ao quê? Ao desenvolvimento econômico e tecnológico. Então, a cultura, né, daquele lugar, ou seja, o nível que ele apresenta até aquele momento, além da questão do desenvolvimento econômico. E aí você vai ter algo que pode ser mais tradicional, conforme está aqui, ou você pode ter algo mais moderno, né, conforme está na figura. Então, são esses dois grandes fatores que vão interferir. É claro que, com o advento da tecnologia, né, com o fato de que cada vez mais nós estamos desenvolvendo ferramentas, técnicas e instrumentos, né, nós vamos tendo uma influência menor dos fatores ou das condições físico-geográficas, mas as condições físico-geográficas sempre serão fundamentais para o desenvolvimento da agricultura. Não dá para imaginar que você vai conseguir cultivar, né, um tipo de cultura tropical num lugar de tundra, de vegetação de tundra, por exemplo, que é aquela vegetação de área, né, gelada. Outra coisa importante, né, em título mais de observação, o uso das terras no mundo. Então, assim, a Terra tem por volta de 511 milhões de quilômetros quadrados, né? Os continentes têm por volta de 130 milhões de quilômetros quadrados. As terras agrícolas, conforme está aqui, ó, você vai perceber, elas somam menos de 20%, né, dessa área total. Eu não vou nem discutir
se todas as áreas são adequadas, porque já sabemos que elas não são, mas de toda forma a gente usa por volta de 14,9 milhões de quilômetros quadrados aí para a agricultura. E aí vem o segundo gráfico, esse gráfico da direita aqui. Esse é bem importante de ser observado, né? Porque ele está falando de estoque de terra arável. O que está em vermelho é o utilizado, né? E o que está em azul é aquele que está disponível. E aí, se nós formos olhar, veja só, né? No caso dos Estados Unidos aqui, a gente vai perceber que eles têm a maior parte, né, da sua terra arável, ela está sendo utilizada. Então, eles têm quase lá 300 milhões, quase 260, 270 milhões de hectares, né, de terra arável. E aí você tem o quê? A maior parte é utilizada. No caso brasileiro, veja, a parte que a gente utiliza é a menor, né? Então a gente tem um estoque de terra disponível bastante acentuado. E eu estou falando de área em que você não precisa desmatar, floresta ou qualquer coisa do gênero. No caso da Índia, né, você tem o quê? Todo o estoque está utilizado. No caso da China, tem pouco para crescer. No caso da União Europeia, pouquíssimo para crescer. Da Austrália, né, tem quase metade aqui, e da Tailândia não tem quase nada. Então, do ponto de vista geral, o Brasil, que já é um país com grande potencial, né, de produção agrícola, o Brasil tem uma potencialidade ainda maior quando a gente pensa em termos de estoque de terra arável. Beleza? Aí nós vamos adiante, ó. Aí nós vamos olhar agora os sistemas agrícolas de produção. Recordar um aqui que você já deve ter estudado em algum momento, se não estudou, a gente vai ver agora, mas provavelmente você já passou por ele. O plantation. O que é o plantation na realidade? São grandes extensões de terras, né, comandadas normalmente pelo capital internacional e que vai ter uma produção de monocultura de exportação. E aí tem uma questão importante, né, para ser observada em relação ao plantation. O plantation é aquele tipo de cultivo, né, em que ele é monocultor, ele é de exportação, mas ele vai estar muito ligado ao grande uso da mão de obra, né, braçal. Então, e aí é óbvio, se você tem grande uso de mão de obra braçal, há uma grande exploração do trabalho também. Por quê? Porque essa mão de obra, né, ela vai ser não só numerosa, como muito barata. Onde é que nós vamos encontrar, né, agricultura de plantation em grande quantidade? Em alguns países da América Central, isso é muito presente, mas no continente africano, né, de forma também bastante presente, bastante acentuada. Aí eu vou ter os outros dois sistemas, ó, já vou colocá-los juntos aqui, o extensivo e o intensivo. Vou pegar o sistema extensivo. Então, na prática, o que caracteriza um sistema extensivo? Ele é um tipo de cultivo mais tradicional. Então, você vai ter, né? Veja só, conforme está escrito aí, você tem um emprego de técnicas e ferramentas mais rudimentares. Tem mecanização? Tem, algum nível de mecanização, claro que tem, né? Só que do ponto de vista comparativo, você vai ter uma presença maior do trabalho braçal, né? E automaticamente uma presença menor de mecanização. Então, se eu pensar em termos de pecuária, eu vou ter aquelas grandes áreas, né, as pastagens, e o gado ali sendo criado solto, aquela vegetação, de preferência, aquele capim nativo. Por outro lado, eu tenho o sistema intensivo. Aí o sistema intensivo, se você quiser simplificar, coloca lá, eu colocaria os 3 As, né? Alta mecanização, alta, né, tecnologia e alta produtividade. Ok? Então, ao mesmo tempo que ele vai ter isso, ele vai usar uma mão de obra, né, em pequena quantidade, mas ao mesmo tempo uma mão de obra qualificada. Tá certo? Então, assim, o que define o sistema não é necessariamente o tamanho da área. Só que no sistema extensivo, como ele tem uma baixa produtividade, aí eu estou pensando em relação à área, para que ele consiga uma alta produção, ele vai fazer o quê? Ele vai estender o tamanho da propriedade. Então, normalmente, você vai ter em grandes propriedades, tá? No caso do sistema intensivo, como ele é algo muito mecanizado, que vai apresentar alta produtividade, ele também vai se dar, né, em grandes propriedades. Por quê? Porque se você vai gastar toda uma grana para fazer o processo de mecanização, aquele processo todo de implementação de técnicas, né, e de mão de obra mais qualificada ou altamente qualificada, é óbvio que você, né, aí você vai ampliar.
tá certo? Então, ó, falando de sistema, eu não estou falando necessariamente de agricultura. Isso pode ser utilizado na pecuária, isso pode ser utilizado na agricultura, ok? No sistema intensivo, nós vamos ter duas variações aqui. Aquele que é chamado de intensivo de mão de obra, né? E aí o que vai acontecer na realidade, né? Esse tipo aqui, chamado de intensivo de mão de obra, ele vai ser comum, né, na região do Sudeste Asiático, no que diz respeito a um tipo de agricultura, que é a agricultura de jardinagem, né, que é uma agricultura feita em área alagável. E eu tenho aquele sistema intensivo, que ele vai ser, né, intensivo de capital, e aí vai ser aquele sistema utilizado basicamente nos países desenvolvidos ou nas áreas mais desenvolvidas aí, né, do ponto de vista agrícola. Mas eu não ficaria preocupado com esses dois itens aqui, né? Eu prestaria bastante atenção que assim, ó, o que vai aparecer muitas vezes nos vestibulares, né, são sistemas extensivo e intensivo. Visto os sistemas, o que eu tenho que observar? Então, se eu quero olhar para um sistema agrícola, eu vou ter que considerar basicamente três fatores, né? O primeiro é o solo, ou seja, a terra, com T minúsculo, obviamente. Por quê? Porque aí eu vou ter, né, uma maior ou menor disponibilidade associada a alguns fatores, como, por exemplo, a fertilidade, e isso vai interferir diretamente, né, para facilitar ou dificultar a produção. Então, aqui, ó, a maior ou disponibilidade do solo, né, associada a fatores como fertilidade, vai favorecer ou vai dificultar a minha produção. Nenhuma novidade nisso. Eu tenho que levar em conta o quê? O trabalho. Então, o tipo de mão de obra que está sendo implementada, né? Se essa mão de obra está sendo associada aí ou não à tecnologia. E isto vai, né, me dar uma maior ou menor produtividade. E eu tenho que levar em conta também o capital, porque se ele for aplicado, né? E aí todo mundo também deduz o que já saiba, mas é importante frisar aqui e destacar que capital, se você tem uma maior quantidade de capital, você consegue transformar isso em insumos agrícolas. Insumo, aquilo que eu estou adicionando à produção agrícola, tá certo? Máquinas, equipamentos, fertilizantes, os inseticidas, herbicidas, os agrotóxicos de maneira geral, tá certo? E se eu tenho menos capital, aí é óbvio que eu vou, né, ter que limitar o meu processo aquelas características que eu tenho. Não vai dar para comprar uma máquina moderna, não vai dar para usar, né, aquilo que há de mais moderno. Fechou aqui? Então, ó, sistemas agrícolas, muita atenção para o sistema intensivo e para o sistema extensivo. Quando eu estou observando o sistema agrícola, eu devo levar em conta o solo, né? Eu devo levar em conta a questão do trabalho, eu devo levar em conta a questão do capital. Então, isto vai ser sempre aquilo que eventualmente, um vestibular qualquer, quando ele for comparar, né, os sistemas, vai tratar basicamente desses três itens. Tudo bem? Aí a gente entra agora, ó, nos tipos de agricultura. Muito provavelmente você vai encontrar questões, né, na FUVEST, na Unesp agora, né, eu estou gravando essa aula hoje, é dia 6 de novembro de 2024, e portanto a Unicamp já foi, o Enem, né, na parte de geografia, também já foi. Mas se você for pensar nos outros vestibulares clássicos aí, eles vão abordar normalmente agricultura familiar, vão abordar normalmente agricultura comercial. É muito um contraponto, às vezes, entre a agricultura familiar e a agricultura comercial ou patronal. Essa agricultura familiar, ela também será chamada, né, de agricultura camponesa, e agricultura comercial normalmente vai ser chamada aí de agronegócio. Mas tem outros tipos, então eu tenho uma de subsistência, uma que é itinerante, né, a de familiar ou camponesa que eu acabei de falar, a de jardinagem, que é típica, característica do sul e do sudeste da Ásia, a agricultura de terraceamento, né, a comercial eu já falei, a agricultura alternativa. E dentro dessa estrutura da agricultura, né, alternativa, eu tenho a chamada agricultura de baixo insumo. Então, é aquela agricultura que vai usar a menor quantidade possível de produtos químicos. E dentro desse processo, então, eu posso ter uma agrofloresta, que é também chamada de agricultura sintrópica, né? Pode ser que apareça esse nome, e tem a chamada agricultura orgânica, ok? Feito isso,
vamos nós para cada tipo de agricultura. Aproveitando que você já está aqui, olha só, eu não pedi até agora, mas já vou pedir o seguinte, né? O nosso projeto é um projeto voluntário, então se você puder, dá um like aí no vídeo, se você puder, né, se inscrever no canal, e se você puder também nos ajudar divulgando o canal, isso vai ser muito importante para a gente, beleza? Dando sequência, vamos lá. Agora eu estou pegando uma classificação, ó. Antes de chegar nos tipos de agricultura, é possível que você encontre, né, termos como agricultura moderna, agricultura tradicional e agricultura alternativa. Então, sempre que for usado o termo moderno, eu estou tratando do quê? Né? De uma classificação que está sendo baseada na intensidade do uso de máquinas e de tecnologias. Ok? Então, a moderna utiliza as inovações, apresenta maior produtividade. Aquela que é chamada de tradicional, ela vai utilizar os conhecimentos acumulados, né, historicamente pelas comunidades. Ela normalmente vai apresentar uma produtividade menor. Atenção, galera, tem muita gente que vai falar assim, qual é a melhor? A questão é, melhor para quê? Melhor para quem? Né? Do ponto de vista geral, ninguém pode negar aquilo que é o conhecimento tradicional, a importância do conhecimento tradicional, né? A presença das tradições, ou seja, de uma agricultura tradicional em qualquer território. Agora, se você for pensar do ponto de vista da geração de capital, da geração de riquezas, aí a chamada agricultura moderna ela vai estar se destacando. Nos últimos tempos, obviamente, né, se você for pegar, por exemplo, hoje, falando em termos de ODS, de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, você vai perceber lá que entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vai ter o ODS 9. O que é o ODS 9? É aquele que vai falar de desenvolvimento de uma agricultura sustentável, que vai falar de combate à fome, erradicação da fome, né? A erradicação da fome está no ODS 2 também, ok? Mas que vai falar sempre daquela ideia de você melhorar a infraestrutura, então, um desenvolvimento de infraestrutura para promover uma sustentabilidade ambiental na agricultura. E aí, óbvio que nesse campo, a agricultura alternativa ela vai ganhar sempre uma importância. Né? Então, vou ter uma agricultura de baixo insumo, que vai usar produto químico, mas em baixa quantidade. Uma agricultura orgânica, né? Que vai ser aquela agricultura que, para ser orgânica, ela precisa toda de uma certificação, e aí vale a pena chamar a sua atenção. Ó. Não é só o fato de não usar produtos químicos, mas é o fato também de você olhar para toda a cadeia produtiva, que vai incluir, por exemplo, né, o lugar que a pessoa mora, se tem acesso a saneamento, se vai... se está frequentando, se tem criança trabalhando ou não, se tem, né, filhos na escola ou não, essa coisa toda. Então, a cadeia produtiva é muito mais sofisticada, muito interessante de ser observada. E a agroecologia, que também vai aparecer muito, né, com o nome aí de agrofloresta. Fechou? Classificação. Faltou o quê? Tipos de agricultura. Então, vamos lá, ó. Subsistência, né? A ideia da agricultura de subsistência é basicamente isso que está em vermelho no texto, né? Então é aquela produção destinada, produção de alimentos, que se dá em que condições? Em condições muito precárias, né? Eu peguei aqui um exemplo, ó, grupo de trabalhadores trabalha em roça de milho no sul de Minas, né? A agricultura de subsistência normalmente é voltada para quê? Para você produzir aquilo que as pessoas necessitam diretamente para o consumo. Então, é arroz, feijão, milho, mandioca e por aí vai. Então, a ideia de retirar da terra tudo que necessita para a sobrevivência. E a subsistência, ela está pautada, né, na ideia de não ser levada para o mercado. Então, você não tem excedente produtivo, ok? Essa agricultura de subsistência, ela vai acontecer em áreas tropicais, em áreas de florestas tropicais ou equatoriais, a exemplo da floresta amazônica aqui, quando ela acontece nesses lugares, vai ter o quê? Ela é chamada de itinerante. Então, na agricultura itinerante, o processo é de fazer um caminho mesmo, né? Um itinerário. Então, o que a gente vai ter aqui? A galera vai lá, vai cortar um pedaço da mata, vai esperar secar, depois vai atear fogo para queimar aquele material para poder começar a plantar. Como é uma região que chove muito, como é uma região em que a fertilidade natural dos solos normalmente é baixa,
com pouco tempo, esse solo vai passar por um processo de, presta atenção na palavra, lixiviação. L-I-X-I, né, V-I-A, né, C cedilha A-O-T-U, lixiviação, que é uma lavagem do solo em que ele vai perdendo a fertilidade natural. Então, neste processo, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai abandonar essa área, vai abrir uma outra área. Então, é essa questão, né, que a gente tem aí da agricultura de subsistência, né, que é itinerante, ok? São sistemas basicamente pré-capitalistas de produção. Aí a gente entra naquela agricultura que vai ser sempre abordada, né, na agricultura familiar. Então, o que é agricultura familiar? É aquela prática desenvolvida pela família, né, que normalmente é muito policultura, né? Muito policultura, não é pouco. Né? Daí você fala assim, como assim? Se poli já é muito, né? Ela é policultura, ok? Então, nesse caso, ó, o que a gente vai ter? A gente vai ter, normalmente, um trabalhador que vai desenvolver as suas práticas agrícolas. E qual é o problema desta agricultura? Né? É que ela recebe um baixo nível de assistência técnica. Então, é uma agricultura absolutamente essencial, a exemplo do Brasil, conforme eu coloquei aqui, ó, ela representa cerca de 70% da produção, né, de alimentos do país, e ela emprega o maior número de pessoas no campo. Por favor, eu estou falando na produção, porque aí, quando você olha para o agronegócio, você vai ver os números do agronegócio, vai falar assim, o agronegócio é o que mais emprega gente. Então, vamos pensar o seguinte, se nós estamos pensando uma produção, vamos pensar da porteira para dentro, ou seja, da porteira para dentro da propriedade. E aí você tem da porteira para fora. O agronegócio emprega milhares de pessoas mesmo, mas é na cadeia produtiva. Efetivamente, na produção, você emprega pouca gente. Por quê? Porque você está usando muitas máquinas e equipamentos. Então, esta agricultura, ela é essencial para o mundo atual. Em 2014, a ONU, considerando a importância da agricultura familiar, né, a ONU trouxe o ano de 2014 como sendo o Ano Internacional da Agricultura Familiar. E aqui você vai ter alguns dados, né, que foram dados retirados lá da FAO, né, da Organização para as Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, dizendo que, né, a agricultura familiar vai produzir cerca de 80% dos alimentos, né, que vão servir aí às pessoas, ok? Fui adiante. Aí nós vamos ter o quê? Uma outra agricultura, lembra lá daquela ideia de, né, intensivo de mão de obra? Uma agricultura que é chamada de jardinagem. Essa agricultura, ela acontece onde? Normalmente no sul e no sudeste da Ásia. O que acontece lá naquela região que é bem importante de ser observado? Acontecem as monções. O que são as monções? São ventos quentes e úmidos que sopram do mar para o continente no verão, trazendo chuvas torrenciais para esta área e ventos, na realidade, que sopram do continente para o oceano. Então, aqui, ó, oceano, continente. Né? Na monção de inverno, eu vou ter o quê? Do continente para o oceano. No período das monções, muita chuva, alagamento, e aí você vai ter o destaque para quê? Para uma agricultura de arroz, chamada aí de rizicultura. Tudo bem? Então, nesse tipo de agricultura, você vai precisar de muita mão de obra mesmo. Por quê? Porque em função do solo ser alagado o tempo inteiro, né, não dá para ter mecanização. Tudo bem? Fechou? Só me dá um segundo. Vou tomar uma água aqui, porque... Interrupçãozinha de 10 segundos. Voltamos, ó. Além da agricultura de jardinagem, aí eu vou ter agora a chamada agricultura de terraceamento. O que são os terraços? São degraus que são construídos em terrenos de alta declividade. Isto vai acontecer normalmente, ó, de novo, no sul e no sudeste da Ásia, na China, né, e algumas porções do Japão. E aí você vai ter basicamente o quê? Né? O uso de áreas como essas que estão colocadas aqui, ó, para a produção de algo também, nesse caso o arroz. Então é um tipo de agricultura, né, que é diferente. Por exemplo, ó, os terraços, eles são diferentes das curvas de nível,
ok? O terraço é um degrau, a curva de nível é um processo que se usa, uma técnica que se usa, né, para evitar a erosão dos solos, mas você vai trabalhar com curva de nível, né, em lugares onde o nível de declividade é menor. Então, nessas áreas, como você tem um pequeno platô em que a agricultura é utilizada, você também tem uma dificuldade de mecanização, tá certo? E o nível de declividade bastante alto, tá bom? Eu peguei aqui, ó, só como um exemplo, que o terraceamento, né, os registros apontam para que o terraceamento tenha sido inventado lá pela civilização Inca. Veja que, né, aqui está pegando um exemplo de cidade, veja que os caras foram construindo, né, em lugares de altíssima declividade, e nesse caso específico, eles utilizavam, inclusive, a formação desses degraus e o aproveitamento da água do degelo da região da Cordilheira dos Andes. De toda forma, fica aí o registro. É um tipo de agricultura também presente no mundo. Para fechar, o agronegócio. Então, a agricultura empresarial, patronal ou agronegócio, ou também chamada de agrobusiness, né? O que ela é? Talvez essa seja a mais conhecida de todos, né? Ou de todas. Por quê? Porque ela é bastante falada aí o tempo inteiro, nos meios de comunicação, há muito material disponível. Então, ó, é aquela agricultura que conta com alta tecnologia, com alto nível de assistência técnica, com todos os tipos de financiamento possíveis e imaginários, né? E, portanto, assim, é uma agricultura que tem algumas características. Ela é normalmente monocultora de exportação, né? Ela serve aquele fornecimento, né, do seu material que vai direto aí para as agroindústrias. Ela apresenta uma altíssima produtividade e uma intensa mecanização. Portanto, eu não vou ficar analisando os números aqui, né, do agronegócio do Brasil, mas tem alguns dados que estão disponíveis. Ó, se a gente for pensar aqui, comparado a 2018 e 2019, então a gente tem o quê? 2020, né? 246 milhões de toneladas de grãos. Aí você tem uma estimativa de aumento, né, da safra. Aí, ó, o valor bruto da produção de 2019, 609 bilhões de reais. O agronegócio é super poderoso. Tá? Qual é a grande discussão aqui? A grande discussão é que para um país como o Brasil e vários outros, o agronegócio é importante, sem dúvida. Negar a importância dele, né, é não olhar para a realidade. Mas a agricultura familiar também é muito importante. Então, nesse quesito, né, ter uma política agrícola voltada para apoiar o pequeno produtor familiar é fundamental em qualquer lugar do mundo e principalmente no Brasil, onde nós temos milhares de trabalhadores nesta condição. A galera do agronegócio vai receber lá os seus benefícios? Vai, mas a galera do agronegócio é aquela que menos precisa disso, né? Então, fica a dica. Por fim, né, a gente vai olhar para a agricultura alternativa. Então, já foi falado antes, mas eu estou aqui reforçando. Então, a agricultura alternativa, ela está preocupada em promover duas coisas: o desenvolvimento social e rural e, ao mesmo tempo, a ideia de conservação ambiental, ok? Então, você tem uma agricultura que ela tem uma preocupação, todos os tipos de agricultura deveriam ter essa preocupação, né? Mas a agricultura alternativa, ela tem essa preocupação social e ambiental, ok? De tornar-se cada vez mais sustentável. E dentro dela cabem alguns tipos, a exemplo do que eu já falei. Eu peguei aqui o caso da agricultura orgânica, né? Então, a agricultura orgânica não vai usar de forma nenhuma o agrotóxico, ela vai estar preocupada muito em proteger o meio ambiente, ela vai estar preocupada com as condições de quem está lá produzindo e por aí vai, ok? E aí tem alguns dados importantes. Se nós formos pensar em área, né, plantada, ok? Área plantada. Então, o mundo, 42 milhões de hectares. Se nós formos pensar em termos gerais, né, é muito pequena essa área ainda voltada para a agricultura orgânica. Quando a gente pensa em termos de Brasil, menos ainda, né, porque o Brasil é um dos países que tem uma das maiores áreas agricultáveis do mundo. Quando a gente pensa aqui, ó, com áreas e hectares destinados à agricultura orgânica, pegando em dois momentos diferentes, né, e aqui pegando os números específicos, ó, a Austrália, né, 36 milhões de hectares. Aí vai dizer assim, o Brasil é o 12º no mundo e o 3º na América Latina em termos de áreas destinadas à produção.
mas é importantíssimo, né, que a gente tenha cada vez mais atenção para esse tipo de situação. E para fechar, né, quais são os produtos, né, mais consumidos mais produzidos pela agricultura? A gente vai ter em vários lugares um conjunto deles, mas os mais consumidos são aqui, são normalmente hortaliças, ó, alface, tomate, né, e tem aí alguns outros, e em alguns lugares, o brócolis está aqui também, mas tem assim, várias áreas, tem arroz. Hoje, por exemplo, no Brasil, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, é um dos grandes produtores de arroz orgânico do país, né? Vale a pena conhecer lá o que eles estão fazendo em termos de produção. Aí, fechamos a parte dos sistemas agrícolas e dos tipos de agricultura. Dentro daquilo que eu me comprometi contigo nesse momento, né, tem o quê? Tem a questão das chamadas revoluções verdes. Então, aqui é importante contextualizar. Nos anos 60, o mundo vivia a chamada Guerra Fria. Nos anos 60, vários países do mundo, né, chamados aí de subdesenvolvidos, naquele momento lá, classificados como países de terceiro mundo, porque tinha um primeiro mundo desenvolvido, tinha um tal de segundo mundo, que eram os países socialistas, e aí tinha um grupo de países do chamado terceiro mundo, que era uma expressão no contexto dos anos 60 e dos anos 70, no contexto da Guerra Fria. Muito bem, então, naquele momento, a fome era muito grande em vários lugares do mundo, assim como continua sendo hoje. Mas países como Quênia, Índia, México e Paquistão, né, tinham situações muito preocupantes. E aí, o que acaba acontecendo, né? Lembrando, ó, na década de 60, os Estados Unidos estavam adotando a chamada doutrina Truman, que era a doutrina voltada à contenção do socialismo e por aí vai. Então, a ONU, né, ela acaba formatando uma intencionalidade na realidade, né? Ela acaba formatando um projeto que foi financiado pela Fundação Rockefeller, que foi a ideia da chamada Revolução Verde. Então, qual era a ideia da Revolução Verde? Aumentar a produtividade de alimentos, ou a produção e produtividade das áreas, né? Portanto, ofertar mais alimentos para que houvesse um combate direto à fome. Qual foi a estratégia? A estratégia foi o quê? Né? Usar em larga escala sementes selecionadas, mecanização e as técnicas mais sofisticadas naquele momento. Só que aí tem uma questão para você pensar, ó. Essa Revolução Verde, ela tinha um objetivo, acabar com a fome. Então, eleva a produtividade, barateia o alimento, acaba com a fome. Raciocínio até que simples, né? Pensando dessa maneira. No entanto, na medida em que os pequenos produtores não tinham grana para implantar essa mecanização, para comprar as sementes selecionadas, né, para ir tratar lá os seus animais com umas rações mais balanceadas e coisas do gênero, esses caras recorreram a financiamento. E na medida em que, né, eles não conseguiram grana suficiente para pagar esses financiamentos, foi havendo a perda da posse da terra. Por isso que vai ter aqui, ó, um aumento da concentração fundiária, e aí esse cara que perdeu a propriedade rural, ele acaba fazendo o êxodo rural, vai para a cidade. Quando essa produção está muito pautada no uso de produtos químicos, então houve o quê? Um intenso uso de agrotóxicos, o que ao mesmo tempo também fez o quê? Provocou uma intensificação, né, das pragas existentes. Por quê? Porque você vai tendo cada vez mais o uso de venenos, né? A eliminação aí dos chamados insetos benéficos. Por quê? Porque você está usando um inseticida, você vai matar todos, né? Não só alguns específicos. Ao mesmo tempo, né, você vai tendo degradação das águas, degradação dos solos. Por quê? Porque cada vez mais, né, os produtos químicos sendo utilizados, cada vez mais todas as áreas sendo desmatadas, ou muitas das áreas sendo desmatadas para esse cultivo. Por isso que assim, ó, há várias críticas a essa primeira Revolução Verde. O que nós sabemos? Que ela tinha uma boa intencionalidade, mas que acabou não se efetivando na prática, ok? E aí nós temos uma segunda Revolução Verde, né, que é a Revolução Verde que estamos vivendo atualmente. Antes de falar dela, eu coloquei aqui para você, né, alguns dados sobre o Brasil a respeito do uso de agrotóxicos. Então, veja lá, né? Quando nós pegamos esse gráfico aqui, que foi produzido
pelo pessoal da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, pela geografia lá da USP, né? Falando sobre o uso de agrotóxico no Brasil e conexões com a União Europeia. O que a gente tem, ó? Né? Uso de agrotóxicos por cultura, 52% na soja. Né? Aí a gente vai ter lá 10% na cana, 10% no milho, 7% no algodão, 4% no trigo. Gente, na boa, né? O Brasil é um dos campeões mundiais no uso de agrotóxicos e nós temos agrotóxicos aqui que já estão proibidos no mundo há muito tempo, mas continuam sendo vendidos por aqui de forma absolutamente indiscriminada. Beleza? Para você que está aí, ó, eu coloquei aqui uma sequência de links, né, sobre a questão do agrotóxico. Uma matéria do Profissão Repórter, dizendo que o Brasil é campeão mundial no uso de agrotóxicos de 2015. Uma matéria do Globo Rural, falando sobre o uso de agrotóxicos e os riscos da saúde e o meio ambiente. Um documentário chamado O Veneno Está na Mesa. Tá? Um outro documentário chamado O Uso Inseguro, né, dos agrotóxicos. E um debate promovido pelo Jornal da TV Cultura, falando sobre os agrotóxicos. E aí, vou fechar essa aula com a segunda Revolução Verde. Então, a segunda Revolução Verde é aquela que está pautada basicamente no quê? No uso de organismos geneticamente modificados ou no uso dos transgênicos. Como a minha ideia aqui é sempre proporcionar a você condições para que você tenha argumentos para debater o assunto, eu peguei, obviamente, a ideia da mesma quantidade aqui de argumentos para os favoráveis aos transgênicos e contrários aos transgênicos. A minha fonte foi o Greenpeace. Então, para a galera que defende, vai falar, opa, que o transgênico ele vai propiciar uma grande expansão do conhecimento científico. Vai dizer que as sementes vão ser cada vez mais com qualidade melhor, mais nutritiva, que vai ter um aumento na produtividade, que as plantas vão ficar mais resistentes a doenças e pragas, que vai haver uma redução do custo produtivo e, fundamentalmente, que vai haver um uso acentuado da tecnologia, permitindo melhor aproveitamento do solo, com, por exemplo, plantio direto, que vai reduzir a questão da erosão do solo. A erosão do solo que é um dos grandes problemas ambientais do mundo e que, por muitas vezes, é ignorado esse assunto. Muito bem. Quem é contrário vai dizer o quê? Que os organismos geneticamente modificados, eles ignoram os agrossistemas sustentáveis. Então, assim, que isso vai ter efeito direto sobre o meio ambiente. Vão dizer também que, assim, que esse processo só vai atender aos grandes produtores. Por quê? Porque na medida que determinadas empresas vão investir pesadamente no desenvolvimento dessas tecnologias e dessas sementes, em pouco tempo, nós deixaríamos de ter em muitas regiões do mundo as sementes nativas, ou crioulas, como são chamadas. Há a questão da discussão sobre o aumento do número de casos de alergias, em função, por exemplo, do aumento do uso de agrotóxicos, a questão dos insetos, animais resistentes, e principalmente relacionado a essa questão de perda da biodiversidade e do surgimento de ervas daninhas, erva daninha, mato, aquilo que aparece lá no meio da produção. Eu estou falando com essa naturalidade toda porque, assim, eu sou um cara cuja origem, a minha origem é num sítio. Trabalhei durante muito tempo lá produzindo alimentos na agricultura familiar com os meus pais, Tenho bastante orgulho disso, diga-se de passagem. Mas essa é a questão aqui, ó, da segunda Revolução Verde, que são os organismos geneticamente modificados. Aí vou te mostrar uns dados de 2017. Então, de acordo com um relatório de 2017, aí esse relatório ele é do Conselho de Informações sobre Biotecnologia. O que a gente vai ter? 17 milhões de agricultores, a maioria deles pequenos agricultores em 24 países cultivavam 189 milhões de hectares de culturas transgênicas. O país que lidera a adoção dos transgênicos no mundo continua sendo os Estados Unidos. Tem 75 milhões de hectares lá. O Brasil vem na sequência. Então, o Brasil é o segundo aqui, ó, com 50 milhões de hectares. Em terceiro vem a Argentina, com 23 milhões de hectares. Em quarto vem o Canadá, com
Cadê o número de hectares? 13 milhões de hectares. E em quinto vem a Índia, com 11 milhões de hectares. Detalhe, né? Quais são as principais culturas? Soja, milho, algodão, canola e alfafa. E detalhezinho importante, ó, veja que aqui, nos países que compõem, né, a União Europeia, não vai aparecer, não aparece nesse item. E aí fica a dica, tá certo? Então, assim, na prática, em relação aos transgênicos, é importante só destacar mais uma coisinha antes de te desejar aí, né, sucesso naquilo que você está fazendo, nas suas provas e por aí vai. Em relação aos transgênicos, é importante que você saiba, pelo menos que você tenha o direito de saber, né, o que você está consumindo. Então, é importante que eu tenha a identificação no produto, se ele é ou não transgênico. Beleza? Gente, olha, o objetivo dessa aula, né, tratar da agricultura, dos fatores que interferem nela, dos sistemas agrícolas de produção, dos tipos de agricultura e, obviamente, né, das chamadas revoluções verdes. O que ficou faltando aqui para completar essa temática aí do espaço agrário? Está faltando, né, na temática do espaço agrário, mostrar a produção, aquilo que se produz, as características do espaço agrário em alguns lugares do mundo, mas vou fazer numa próxima aula, tá certo? Então, ó, em caso de dúvidas, por favor, coloca aí o seu comentário no vídeo, bons estudos, vamos em frente, e assim, coloca um comentário lá para eu ficar felizão também, pode ser até crítica, tá? Não tem problema não. Um abraço, felicidade, tudo de bom, e continue conosco aqui na Escolha Educação. Tá certo? Até mais. Tchau, tchau.